A família Barrett leva uma vida pacata e tranquila no subúrbio, mas isso começa a mudar quando uma série de estranhos e misteriosos eventos passa a fazer parte da sua rotina. A família acaba descobrindo que existe uma terrível e mortal força atrás dela e precisará lutar por sua sobrevivência. E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai fazer recap do filme Os Escolhidos. Então, se você gosta de filmes e curte recap, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Desde já eu agradeço muito e sem enrolação, bora zerar esse filme. Em uma simples cidade americana há uma família normal de 4 pessoas. Em uma tarde eles estão preparando o jantar enquanto Sam está brincando com seu lagarto de estimação e Jesse está passando o tempo com um amigo mais velho do lado de fora. À noite, Jesse leu uma história infantil para Sam através de um walkie-talkie. A história é sobre o Homem de Areia, conhecido por tirar os olhos das crianças e levá-los à lua para alimentar seus filhos. Mais tarde, depois que a família pega no sono, Lacey acorda no meio da noite para olhar os seus filhos. Para sua surpresa, os alimentos na cozinha estão completamente bagunçados no chão e a porta está aberta. Ela imediatamente verifica o lado de fora da casa, pensando que poderia haver algum intruso, mas não encontra nada. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, Daniel diz para todos trancarem as portas corretamente e, antes de sair, pede que lhe desejem sorte. Ele participa de uma entrevista de emprego sem sucesso. Quando chega em casa, sua esposa pergunta como foi e ele mente, dizendo que correu tudo bem. Naquela noite, Lacey verifica todas as portas e janelas para garantir que tudo esteja trancado e então vai dormir. Mais tarde ela acorda para verificar a porta e está tudo trancado. Porém, as coisas na cozinha estão empilhadas em uma estrutura geométrica, ao mesmo tempo que um sinal geométrico também aparece no teto. Sam também está acordado naquele momento e diz que teve um pesadelo. Sua mãe pergunta se ele sabe quem fez aquilo e ele responde que foi o Homem de Areia, revelando que sempre sonha com ele e que no seu sonho viu ele fazendo isso. No dia seguinte, um policial vai à casa deles para investigar, mas não encontra nenhum sinal de que a casa foi invadida, sugerindo que alguém dentro da casa fez aquela estrutura. O policial aconselha que ativem um alarme de segurança por via das dúvidas e então vai embora. Durante a noite, Daniel diz a Lacey que não conseguiu o emprego, deixando ela frustrada por ter mentido. No meio da noite, o alarme de segurança é ativado e Daniel imediatamente desce para verificar as portas, mas elas estão trancadas. Ele atende a ligação da empresa que fornece o serviço de alarme e, curiosamente, o alarme indica que todos os pontos de entrada foram violados na casa, mesmo com todas as portas e janelas trancadas. Então a empresa diz que deve ter dado algum problema no alarme. Depois disso, o casal se depara com uma situação estranha na sala. Todas as fotos deles simplesmente sumiram, fazendo eles se perguntarem como isso aconteceu. Pela manhã, um policial verifica a casa deles novamente, mas não encontra nenhum sinal de invasão, e então suspeita que os filhos do casal fizeram isso, sugerindo que o pai converse com eles. A empresa de segurança também verifica o alarme e não encontra nenhum sinal de intruso. Mais tarde, o casal pergunta aos filhos sobre as fotos e eles dizem que não pegaram nada. Lacey pergunta a Sam se o Homem de Areia levou as fotos e Sam responde que o Homem de Areia disse a ele para não contar a ninguém. Ao ouvir isso, Daniel acha que Sam escondeu as fotos, então ele tenta encontrá-las em seu quarto. Lacey acha que Sam pode estar passando por um problema psicológico e sugere colocar Sam para fazer terapia. Isso deixa Daniel preocupado, já que estão passando por problemas financeiros. Enquanto eles discutem, Daniel sente uma coceira atrás da orelha. Depois disso, ele leva Sam para brincar com outras crianças do lado de fora e Sam acaba fazendo xixi na roupa. Daniel vai ver o que está acontecendo enquanto Sam parece estar olhando para alguma coisa, quando de repente dá um grito. Na casa, Lacey encontra o desenho no quarto de Sam, de um cara alto segurando uma criança. Ela olha pela janela e um pássaro de repente bate na janela deles. Nesse momento, centenas de pássaros começam a se chocar contra sua casa. Os cientistas logo chegam à casa para fazer a limpeza e investigar a morte estranha de todos esses pássaros. Depois disso, o casal pergunta a Sam o que aconteceu no parque e Sam diz que não consegue se lembrar de nada. Durante a noite, Lacey está verificando a casa quando ouve Sam conversando com alguém. Ela vai até o quarto dele e se depara com um ser alto dentro do quarto de Sam. Ela imediatamente acende as luzes e esse ser simplesmente desaparece. Sam não estava no quarto, então eles descem e veem Sam andando do lado de fora. Daniel segura seu filho que parece estar em um estado hipnótico, então ele sacode Sam, fazendo o garoto voltar a si novamente.
Depois da situação se acalmar, Daniel vai lavar o rosto e percebe algumas marcas atrás da orelha. No dia seguinte, Jesse leva seus amigos para a casa que Lacey está tentando vender. Quando volta para casa, a luz do poste de repente se apaga, fazendo ele ficar preocupado. Nessa mesma noite, o casal instala câmeras em toda a casa. No dia seguinte, Daniel verifica as filmagens onde certas partes da gravação parecem falhar. Enquanto isso, Lacey encontra outro cliente e o apresenta à casa que ela está tentando vender. O cliente parece estar convencido em comprar a casa, quando de repente alguma coisa acontece com Lacey. Ela não consegue pronunciar mais nenhuma palavra, enquanto parece estar em um estado hipnótico. Então ela caminha lentamente para frente e começa a bater a cabeça várias vezes na porta. Mais para frente, ela recebe uma ligação de seu chefe que diz para ela ficar um tempo em casa. Então, ela recebe uma ligação do cientista, que diz que os pássaros podem ter sido atraídos por algo na casa dela e que eles vieram de 3 direções diferentes. Ela pesquisa algumas informações na internet e encontra um blog que fala sobre extraterrestres. Lá ela vê uma imagem que se parece muito com a forma geométrica que ela viu no teto de sua casa. Durante a noite, Lacey acorda e percebe que Daniel não está na cama, então ela desce e vê que Daniel está do lado de fora. Ele está paralisado olhando para o nada, com a boca extremamente aberta, enquanto seu nariz sangra, e do nada ele volta para dentro de casa como se estivesse hipnotizado. Mais tarde, eles olham as filmagens onde Daniel anda enquanto dorme, mas ele diz que não consegue se lembrar de nada, e Lacey diz que também passou pela mesma situação. Ela então mostra a pesquisa que ela fez, que indica que tudo o que está acontecendo é um sinal de que extraterrestres vão visitar a casa deles. Ela também mostra o desenho de uma criança desaparecida, que é semelhante ao desenho de Sam. No entanto, Daniel se recusa a acreditar nisso, dizendo que tudo é uma grande besteira. No dia seguinte, Sam vai nadar e a amiga de Lacey encontra marcas por todo o corpo dele. Enquanto isso, Jesse está brincando com seu amigo na floresta quando ouve um som agudo. De repente, ele age como se estivesse sendo possuído por alguma coisa e depois desmaia. No hospital, o médico diz que o desmaio é causado por algum trauma emocional e que também há marcas com formas geométricas no corpo de Jesse. Mais tarde, Daniel bate no amigo de Jesse acreditando que ele colocou as marcas no corpo do garoto. Sam volta para sua mãe e ela insiste que os alienígenas são responsáveis pelos eventos estranhos, mas Daniel ainda se recusa a acreditar nisso. À noite, Daniel tem um pesadelo em que Sam está sem os olhos. Ele acorda, verifica as filmagens mais uma vez e encontra câmeras com defeito novamente. Então ele diminui a velocidade das gravações e consegue ver figuras altas vagando pela casa. De manhã, Daniel finalmente se junta a Lacey para consultar um especialista em ufologia, que afirma ter conhecimento sobre os alienígenas. Ele diz que os cães sentem o cheiro ruim dos ETs, fazendo eles latirem quando estão por perto, e depois de fazer uma série de perguntas, diz que a raça de alienígenas que estão visitando são chamados de Greys. Depois disso, eles descobrem que suas experiências estranhas recentemente são um sinal de que os Greys os escolheram. O especialista também diz que a marca na orelha de Daniel é um implante feito por eles, permitindo assim que eles o controlem. Ele sabe disso, pois também tem uma marca atrás da sua orelha. Ele também os adverte que os Greys já estão os observando há muito tempo e que esses eventos são um sinal de que eles estão prestes a abduzir alguém da família e que quem fez o primeiro contato com os Greys é o escolhido para ser abduzido. O casal então imediatamente pensa que os ETs já escolheram Sam. O ufólogo então aconselha eles a fazer algo para dificultar a abdução de Sam, fazendo assim eles procurarem uma outra família. Ele diz que há casos em que a pessoa abduzida consegue voltar, e como em um último conselho, diz a Daniel que a coisa mais importante é manter sua família unida. O casal sai do local e se prepara para a chegada dos Greys, pegando uma arma e um cão agressivo para se protegerem e também fecham as janelas da casa. Jesse chega e fica frustrado com as ações do seu pai. Ele sai e conversa com seu amigo, que se pergunta por que eles estão fechando as janelas. Jesse afirma que sabe o motivo, mas se recusa a dizer por medo das pessoas acharem que são loucos. Mais tarde, Jesse volta para casa e pergunta a Daniel se algo está vindo para a casa deles. O pai confirma, mas garante que vão protegê-los. Naquela noite, a família conversa sobre suas lembranças felizes, quando do nada a televisão começa a ficar embaçada e o cachorro começa a latir, dando a entender que os Greys estão chegando. À medida que as luzes piscam, Lacey leva Jesse e Sam para o quarto e Daniel imediatamente pega a arma e espera na porta. As luzes se apagam e uma luz brilhante pisca do lado de fora
enquanto Lacey está segurando uma faca para proteger as crianças no andar de cima. De repente, um ser cinza aparece atrás dela. Ela anda pelo outro quarto e a porta se fecha, a deixando trancada enquanto ela grita pedindo ajuda. Lá embaixo, a porta se abre lentamente e uma luz brilhante ilumina toda a casa. Quando a porta se abre completamente, Daniel atira e depois pega Jesse e Sam, que estavam no quarto. A família se reúne e eles trancam a porta na tentativa de se manterem seguros. Eles ouvem batidas fortes e, após alguns momentos, os ETs aparecem ao redor deles e Daniel atira neles. Então a cena muda onde Jesse está sozinho no quarto. Ele desce as escadas tentando procurar por Sam, mas quando ele desce, o ambiente muda para uma outra casa. Ele sai do quarto onde encontra seu pai segurando uma arma e sua mãe parecendo estar morta por um tiro. Daniel atira em si mesmo na frente de Jesse, o fazendo voltar, onde então encontra Sam do outro lado. Ele persegue Sam pelo corredor até que encontra seu irmão sentado no chão, mas quando se aproxima de Sam, o ambiente muda de novo, voltando para a casa deles. Ele olha para trás e se vê separado do resto de sua família, e então, nesse momento, os alienígenas conseguem abduzi-lo. O filme termina quando a família se muda para uma outra casa, enquanto eles seguem em frente com o desaparecimento de Jesse. Quando Lacey verifica as coisas de infância de Jesse, ela encontra um desenho de uma abdução. Isso faz ela entender que Jesse fez o primeiro contato com os alienígenas há muito tempo e que ele sempre foi alvo dos Greys. No final, Sam recebe uma ligação de seu rádio e a pessoa que fala com ele é o seu irmão, Jesse. E assim encerramos mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e comenta aí o que achou do filme. E caso ainda não for inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento do canal, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final e eu já te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais, valeu!